Lucas 11, 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior que Jonas. Um texto um pouco misterioso, mas não é muito não. A gente precisa se lembrar que tudo tem a ver com o contexto. Jesus expulsou um demônio de um homem surdo, os religiosos disseram que Jesus fazia isso pela força de Satanás, pela força do diabo. Jesus desconstrói essa acusação deles, dizendo que casa dividida, reino dividido não prospera, que Satanás não poderia brigar contra Satanás. E ele, inclusive, deixa claro que isso não pode acontecer porque os filhos daqueles que estavam acusando Jesus de fazer isso em nome de Satanás também expulsavam demônios. Então eram também exorcistas. E aí Jesus fala sobre quem não está comigo está contra mim. E nós falamos sobre aquela outra parte do texto em que Jesus fala sobre os espíritos demoníacos vagarem e voltarem 7 vezes mais fortes para dentro do homem. Já falamos sobre tudo isso. Mas eu estou te lembrando, e se você quiser mais detalhes, assista as lives anteriores gravadas aí no nosso canal de vídeos no YouTube da Casa da Rocha Guarulhos. Eu estou só lembrando qual é o contexto, porque não pode pegar abrir a Bíblia e sair lendo sem saber o que está acontecendo. Isso não existe, gente. Então, é dentro dessa história que nós estamos lendo. Aí, Jesus está dizendo aqui que o pessoal pediu um sinal para ele. Aqueles homens pediram um sinal para Jesus. Eles queriam mais. Eles queriam um sinal. Na cabeça deles, muito provavelmente, havia a ideia de um sinal como Moisés fez, quando bateu na rocha e a água saiu, quando o mar foi dividido, ou então aquele que Elias fez clamando no céu e Deus mandando fogo, ou então aquele de Josué que parou o sol, aquela coisa toda. Essa necessidade dos judeus era muito grande, muito grande. Eles sempre queriam um sinal. Por quê? Por conta da experiência que eles tiveram como povo de Israel ao saírem do Egito com Yahvé, com Yahweh, com Deus. Eles queriam as mesmas evidências da presença de Deus registradas no Velho Testamento ou coisa do tipo. Isso era tão comum que eu achei muito legal o que Paulo diz, e quando li isso achei muito interessante. O pedido de exibição espiritual era característico no judaísmo nos dias de Jesus. Lá no primeiro século, Paulo falando sobre escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Uma comparação interessante, porque os gregos são conhecidos por serem os pais da filosofia, desenvolvimento filosófico, todo partiu da Grécia. Era um povo que é conhecido por isso, por esse desejo de conhecimento. Aqui não estou fazendo julgamento de valor, mas é claro que era um povo que desejava conhecimento. Paulo está dizendo, os judeus gostam tanto e pedem tantos sinais, quanto os gregos pedem conhecimento. Para você ter uma ideia como isso era algo comum, né? Mas Jesus, ele recusa esse pedido. Ele recusa esse pedido. E ele fica triste por causa disso, perturbado até. Lá em Marcos 8:12, o texto bíblico diz assim, Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não terá sinal algum. Ponto.
Aquilo irrita tanto Jesus, perturba tanto Jesus, que diz o texto que ele arranca do espírito um gemido. É uma expressão forte, né? Parece que Jesus não gosta muito quando a gente fica orando pedindo sinais para ele. Parece que Jesus não gosta de ser provado desse jeito. Porque se você pensar, de repente não seria difícil Jesus estalar os dedos e acontecer uma coisa assim diferente, muito diferente. Ele fez coisas muito diferentes, né? Mas imagina, ele podia saciar esse desejo das pessoas. Claro que podia, mas ele chama essas pessoas de geração perversa. Gente que não crê. Gente que estava com o coração endurecido, mesmo diante dele, ele fazendo tudo o que ele fez, eles não criam. Por quê? Porque não queriam crer. Falei ontem aqui que Jesus dá todos os sinais da sua messianidade, andando ali em Israel, andando nesse caminho Galiléia, Jerusalém, ele faz sinais. Esse é um deles, a gente conversou sobre isso nos outros papos que tivemos, mas mesmo assim eles não creem. E Jesus condena esse pedido. Nós já falamos um pouco sobre isso outras vezes, mas o texto leva a gente a falar sobre isso de novo. E se o texto leva a gente a falar, a gente vai falar. A gente não vai falar o que a gente quer falar, a gente vai falar o que a Bíblia está dizendo que tem que ser dito, ou se nós estamos num caminho bíblico, vamos pensar juntos aqui. Jesus condena esse pedido, primeiro porque a nossa relação com Jesus não pode se basear em sinais. Não pode se basear em sinais. Isso é uma coisa muito perigosa. Por quê? Porque o sinal, ele é somente a manifestação da misericórdia de Deus, somente, não diria somente no sentido de desprezar, mas ele é a manifestação da misericórdia de Deus apontando para Jesus como o Senhor de todas as coisas. A gente chama de milagres, né? João chama de sinais. Esses atos miraculosos de Jesus, João chama de sinais. Eu já disse aqui por quê. Porque um sinal não é nada em si mesmo. Um sinal aponta para alguma coisa. Uma placa não é o que ela aponta a ser, para onde ela aponta. Uma placa é uma placa. Imagine você andando numa estrada, São Paulo Dutra, daqui a pouco começam a aparecer placas lá, Rio de Janeiro, 500 quilômetros. Né? Você para na placa porque você chegou no Rio? Não, a placa está dizendo que o Rio está a 500 quilômetros. Ali não é o Rio, é uma placa. Só, é um sinal. Se eu me apego ao sinal como final em si, como fim em si, eu estou desprezando o fim e estou ficando com o sinal. Se eu me apego somente ao milagre, eu estou desprezando Jesus, que é para onde o sinal está apontando. O sinal aponta para Jesus. O sinal aponta para Jesus. Ele não tem função em si mesmo. Ele não tem fim em si mesmo, melhor dizendo. Fim em si mesmo. Estou lembrando aqui de João, lá no capítulo 11, e vou tentar achar aqui aquilo que João fala. No capítulo 5, puxa vida, a gente não tem tempo hoje, mas eu mesmo assim... Ai. Deixa eu achar aqui. Capítulo 2, aliás, João 2. João 2,11, depois que Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aqui João dá uma ideia muito forte sobre isso. O sinal milagroso que Jesus fez lá nas bodas, no casamento, transformando água em vinho, revelou quem ele era e os discípulos creram nele. É isso que tem que acontecer. O sinal não pode se tornar Deus na minha vida. Ele me aponta para Deus. Ele me aponta para Deus. João 6,26, Jesus diz assim: vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz. Olha que lindo isso. Vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês de graça.
versão mais moderninha do texto, mas é bem legal isso aqui, hein? Vocês não vieram a mim porque vocês viram Deus, tá vendo? O que Jesus quer é que a gente veja Deus quando Ele faz alguma coisa diferente. Não que a gente se sacie, que a gente se entregue ao que Ele fez, mas que a gente veja Deus naquilo que Ele fez. Mas eu acho que o maior problema, isso é muito grave, porque quando eu me relaciono com Jesus somente pelos sinais, eu crio uma relação interesseira. Eu não estou interessado em Deus, mas naquilo que Ele pode me dar. Mas eu acho que dentro da realidade que a gente vive hoje, essa questão ela deve ser também percebida pelo fato de que essa coisa do sobrenatural ganhou muita importância para nós. Nos últimos... Sempre, ok, sempre. Mas talvez assim, pensando no evangelho brasileiro, na igreja brasileira, a força disso se tornou muito, muito grande, muito representativa dentro do jeito do cristão, do crente evangélico viver hoje. A gente só vai atrás de milagre. E sabe por quê? Porque a gente não entendeu que a vida aqui na Terra é uma vida com Deus. Por herança grega, a gente quer sair daqui, porque a gente acha isso aqui mal. Tudo aqui é mal. A gente acha que esse mundo é mal. Esse mundo está e ele jaz no maligno, mas a criação em si não é má. Estamos contaminados pelo pecado, mas a criação não é má. E viver aqui é o que nós temos. Jesus veio para cá. O Espírito Santo habita entre nós, veio para nós, tabernaculou em nós, está em nós. E a gente quer ir embora. Sabe por que a gente quer ir embora? Porque a gente não percebe no dia a dia, no ordinário, a graça de Deus. A gente só percebe e a gente se força a enxergar a graça divina só no extraordinário, que Deus faz também. Deus cura, Deus liberta, Deus é bom. Sobre isso, o que eu tenho a dizer? Deus é bom. E Ele faz coisas boas para a gente. Ele é um Deus que surpreende a gente, transcendente, mas imanente, e age aqui como Ele quer. Mas eu não posso deixar de perceber Deus na vida. E é por isso que a gente gosta tanto de sinal, porque a gente não enxerga Deus na vida. Estou aqui fazendo essa live com você, conversando com você, Deus está nisso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Deus está operando, falando com você, falando comigo. Daqui a pouco vou sair, vou falar de mim, né? Vou me encontrar com os meus amigos e vou trabalhar com a banda. Deus está comigo. Ele está nisso. Ele está no meu convívio com a minha família, Ele está no meu trabalho, Ele está nas minhas atividades. Essa perspectiva faz a gente perceber o quanto é maravilhoso e até mesmo sobrenatural o ordinário. O natural é sobrenatural, porque ele é de Deus para a gente. Eu não estou dizendo para você sair por aí vendo anjo em tudo e demônio em tudo, não, pelo contrário. Veja Deus no normal, veja Deus na vida. E não fique exigindo de Deus sinais para saber que Ele está com você. Ele está com você. Ele anda com você. Ele está em você. Ele age através de você. No meio disso, situações diferentes podem acontecer, mas são as pontuais, são as sobrenaturais, são as ordinárias. A vida tem que ser vivida dessa maneira, penso eu, assim o texto bíblico nos ensina, nos direciona, né? Queremos que Deus nos coloque em um lugar perfeito, mágico, transcendente. Você lembra do livro A Quarta Dimensão, do Paul Yang-Cho? Não leu? Não leia. Não leia. Não leia o livro Bom Dia Espírito Santo do Benny Hinn. Não leia. Porque são pregadores de uma teologia que trabalha assim, é o transcendente, tudo é transcendente, tudo é fora daqui. Equivocadamente utilizando o texto bíblico para dizer aquilo que a Bíblia não diz. Né?
A relação que a gente tem com Deus, ela acontece no dia a dia, na vida. E a gente tem medo de enfrentar a vida que a gente tem. A gente acha que Deus não está lá com a gente. Lembra do povo de Israel entrando na Terra Prometida? Então, sabe onde é a nossa Terra Prometida? É isso aqui. Porque o reino de Deus já está aqui. Vai chegar um dia que tudo vai se solucionar. Mas e agora? Deus salvou a gente para a gente ficar sofrendo aqui, largado aqui nesse mundo desgraceiro, cheio de problema, mas um dia vai chegar o dia perfeito. Não, Deus já está aqui agora. O reino já está aqui agora. Essa é a nossa terra prometida. E no meu trabalho, Deus está comigo. E na criação dos meus filhos, Deus está comigo. Na direção da comunidade, eu que sou pastor, Deus está comigo. É o lugar que Deus me colocou. E Deus está comigo onde Ele me colocou. Ali, Ele me ajuda, me exorta, trabalha meu coração, me faz ser parecido com Jesus e glorificar Jesus, revelando o seu caráter em tudo que eu faço, né? Que a gente tem conversado. E a gente não pode ter medo de estarmos aqui. Abrace a vida aqui e viva a vida aqui. E se no meio disso Deus fizer um sinal, que bom, eu olho para o sinal, fico feliz, mas ele aponta para Jesus. E o meu coração está com Jesus e não está com o sinal. Amanhã a gente volta a falar sobre esse texto porque tem essa parte de Jonas, que acho que é bem interessante para a gente esclarecer aqui para você. Mas, enfim, a gente finaliza hoje lembrando que o problema é que aqueles homens não creram. Aqueles homens não creram, essa foi a repreensão de Jesus para eles. Vocês não creram. É o nosso papel crer em Jesus, nos apegar a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, sabendo que Ele não nos largou, não nos abandonou e que está junto com a gente nessa vida, tendo milagre ou não. Ele está com a gente. Deus nos abençoe. Vamos lá.